Meninos, meu povo, se ajeita aí no sofá para curtir mais um Gazeta Esportiva. Hoje na bancada estão os meninos Celso Cardoso. Olá, que tal? E Thiago Salazar. Boa noite. Que agora passa a integrar a bancada às terças-feiras. Às terças-feiras, já que o Miller tem um compromisso à quinta, mas é um prazer para mim qualquer dia é dia. Isso aí, muito bom. E olha, hoje é dia de ver como que foi a vitória da seleção brasileira sobre a Tunísia. Pois é, o Bilal fez pênalti, né? A gente vai falar tudo aqui no programa. E tem também a repercussão de uma entrevista do Renato Augusto no Corinthians. Já o Santos joga daqui a pouquinho contra o Atlético Paranaense. No São Paulo, a grande expectativa é sobre a decisão da Sul-Americana. E claro que você vai conferir aqui os principais pontos da entrevista da Leila Pereira do Palmeiras. Ah, e hoje também tem Momento Velocidade com o Rodrigo França. Ele tá chegando, ele sempre acelera. A gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta e começamos com a vitória da seleção brasileira hoje à tarde lá na França, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. O time do técnico Tite derrotou a Tunísia, que está no álbum de figurinhas, que está na Copa, por 5-1, gente. Não é qualquer seleção, não. 5-1. O Brasil abriu o placar aos 10 minutos de jogo com Rafinha. A seleção levou um susto um pouco depois aos 17. Taube mandou de cabeça, empatou para a Tunísia. Apenas 2 minutos depois, o Richarlison recolocou a equipe verde-amarela na frente. O terceiro gol saiu depois de um pênalti sofrido pelo Casemiro. Neymar, esse pênalti que foi o Bilal. Cometido pelo Bilal. Esse foi o Bilal que fez o pênalti. Neymar fez a cobrança e anotou o terceiro. Ainda no primeiro tempo, Rafinha fez o quarto da seleção. Aí depois do intervalo, o Pedro entrou, não decepcionou e mandou para as redes. Olha, 5-1, fora o show, né? Fala, Celso. Então, ainda que você considere o fato de a seleção não ter enfrentado uma seleção europeia, o que eu acho isso relevante, né? E não é culpa do Tite, não, da claro seleção, que não, dos não jogadores. É. Mas sim, então fica um Ele pé... pediu, né? Fica um pé atrás em relação realmente à capacidade da seleção brasileira contra um adversário muito mais difícil. Mas, tirando isso, a gente só tem razões para se empolgar com a seleção. A seleção brasileira, a gente conversava aqui nos bastidores, o Salazar falou uma coisa com a qual eu concordo mesmo. A seleção sempre foi muito sólida do ponto de vista defensivo, mas ela não apresentava brilho ofensivo, algo que a gente tem visto agora, porque o Tite, ele conseguiu encaixar o Neymar numa posição do gramado que ele consegue ser muito útil. Extrair mais do Neymar. Exato, e ao mesmo tempo você aproveita valores como Rafinha, como um Vinícius Júnior, sabe? Sim. Então, é uma seleção que chega credenciada como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Isso, ponto pacífico. Para mim, não colocar a seleção brasileira, boa noite mais uma vez para você que está nos assistindo, para mim não colocar a seleção brasileira atualmente como a grande favorita, ou pelo menos uma das 3 favoritas ali. Quem são as 3? Eu acredito que Brasil, França e Argentina, mas eu vejo o Brasil acima das outras 2. A Alemanha sempre. Para mim seria a birra. Sei que hoje o Brasil não é favorito ao título da Copa do Mundo, para mim só pode ser birra, nada além disso. A questão para mim sobre o Neymar é o seguinte, como eu disse para o Celso aqui nos bastidores, o Brasil continua sólido, sempre foi sólido atrás. Tem um sistema, um padrão de jogo que é um bem padrão definido. Tite, né? Exatamente. Tem um técnico de primeira classe, mas em dados momentos, ou em muitos momentos, por um longo período, dependeu muito do Neymar. Exato. Muitas vezes era bola para o Neymar tentava driblar 1, 2, 3, aí perdia a bola, chamava ele de fominha, mas o Neymar não tinha companhia. Ele apanhou hoje, hein? Hoje não. Hoje o Neymar joga mais centralizado no meio de bater, campo, distribui mais o jogo, não fica tanto com a bola, continua sendo o protagonista, mas ele tem companhia de altíssimo nível e qualquer um daqueles à frente podem decidir um jogo. Ou seja, para mim, por tudo isso, o Brasil, apesar de não ter jogado contra uma seleção europeia, para mim o Brasil está mais do que testado e pronto para ir para a Copa do Mundo. Você vai ganhar, se não vai, é futebol, a gente não sabe, um lance, um pênalti e tal. Mas, enfim, para mim o Brasil é o grande favorito. E aí todo mundo joga em grandes centros, em grandes equipes na Europa, contra grandes europeus, enfim. E tem o Pedro que joga no futebol brasileiro, mas também ele tem um faro de gol. Para mim hoje garantiu a vaga dele na Copa. Para mim também, para mim garantiu a vaga. E Firmino, para mim, vai ficar fora. Depois que eu vi hoje, para mim, Firmino fica fora da Copa do Mundo. Gente, teve um episódio muito chato nesse jogo de hoje, né? Foi lá na França. Atiraram uma banana Absurdo no Richarlison. A gente tem a imagem aí?
Ah, isso é muito triste, né? Isso é revoltante e, para mim, isso é responsabilidade da FIFA, Michele. Cadê a banana? Olha lá, tiraram, olha lá. Ah, olha só. No dia que o Brasil entrou em campo com cartaz contra o racismo. Para mim, enquanto a FIFA ficar nessa de mensagem, de incentivo, não dá. Enquanto não houver punição, vai ficar fora da Copa. Então, aí é complicado, porque é um amistoso, Brasil e Tunísia na França, é complicado. É uma coisa tão descabida. É um jogo na França, onde você tem um número de negros muito grande. Mas o clima estava um clima hostil. Um clima hostil. Aliás, uma seleção africana. Eu acho que vai ser assim na Copa do Mundo. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Eu acho que vai ser assim na Copa do Mundo. Rapidinho, só para concluir. Se for assim na Copa do Mundo, o Neymar vai ter que ter muito cuidado. Hoje ele não foi expulso porque o juiz não quis. Não quis. Antes de tudo isso acontecer, ele não foi expulso. Não pode entrar na pilha. Exato. Se entrar na pilha, nós estamos lascados. Tite, conversa com o Neymar, conversa com o menino Ney. Hoje teve entrevista da Leila Pereira e claro que o Alexandre Silvestre marcou presença, né? Boa noite, Silvestre! O que a presidente do Verdão falou sobre o Endrick? Tanta coisa, Michele, sobre Endrick, sobre dívida, sobre novo patrocinador, o noticiário do Palmeiras bem quente, apesar do frio aqui e da chuva na academia. A Leila que anunciou o novo patrocinador hoje, que é patrocinador também da Seleção Brasileira, já fez parceria com o Palmeiras nesse século, é a terceira maior indústria farmacêutica do Brasil, que chega para estampar a logomarca dela no uniforme do time feminino. O valor do patrocínio não foi anunciado, mas o dinheiro vai para o futebol feminino, a marca na camisa do time feminino e em todos os uniformes das categorias de base do Palmeiras. No time principal masculino, ainda a exclusividade é das duas empresas da presidente, que acumula a função também de patrocinadora do Palmeiras. Mas ela abre uma exceção no time principal masculino, que vai ser a tarja de capitão, que tem o C. O C também é a inicial desse novo patrocinador. Então, ela abre uma exceção e coloca, pelo menos no time masculino principal, a tarja de capitão, uma alusão a esse parceiro, a essa parceria que vai trazer mais investimento para o Palmeiras. E é claro que a imprensa abordou outras questões da coletiva e eu comecei perguntando para a titia Leila se ela está ansiosa para ver a joia da base, o menino Endrick, estrear ainda nessa temporada. E perguntei também sobre esse assédio do Barcelona em cima do Endrick nas últimas horas. Vamos ver a resposta da presidente do Palmeiras. Olha, não sou eu que quero ver o Endrick jogando. Eu acho que é o Brasil inteiro, não é? É claro que sim. O menino é uma joia, sabe? Mas eu vou te falar com toda sinceridade. Eu não me envolvo nos aspectos técnicos. Quem decide é o nosso treinador. Eu não tenho dúvida, e nem vocês, não é? Da capacidade do nosso treinador, da capacidade da nossa comissão técnica. E não cabe à presidente ficar pressionando, não é? Para colocar esse ou aquele. Então, eu tenho uma profunda confiança nos profissionais que trabalham conosco e eu tenho certeza que, na hora correta, na hora certa, o nosso treinador vai colocar o menino. Olha, eu não fui procurada por... Eu, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não fui procurada por nenhum clube estrangeiro. Nenhum. Vocês comentem aí essa primeira declaração e eu fico aguardando aqui um novo chamado, Michele. Tem coisa pra caramba pra falar do Verdão. Beleza, eu sei que você vai entrar com muitas notícias ainda da Leila Pereira aqui no Gazeta Esportiva. E com muita chuva, né? Nossa, tem alguém segurando um guarda-chuva pra ele ali, um santo homem, né? Porque, nossa, senão ia estar animado o negócio. Meu Deus. O Garrafa tá lá também? Tá. É hoje. Não, o Garrafa tá no... Garrafa vai... Corinthians. Tá no Corinthians e é coberto. Ah, poxa vida. Fala, Celcinho, sobre o Endrick e essa entrevista da Leila. Você gostou do que ela falou? Sim. Política. É aquela coisa, tem que ouvir porque é protocolar, mas... Não acrescentou nada. Não, nada. Não, eu acho até que ela tá certa. Não, claro, não tem mesmo o que falar, acabou. Quando vai jogar o Endrick? Eu acho que nem dá para fazer essa pergunta com todo respeito. Eu não ouvi a pergunta. De repente a pergunta nem foi mal feita, né? Se tem Mas proposta, a resposta dela é o Endrick vai jogar quando o Abel escalar.
Acabou. Ponto. A presidente não E se é um, mete e é um nisso. garoto de 16 anos. Se fosse o Palmeiras tivesse com carente de algum A jogador... minha opinião é que o Endrick já deveria ter entrado em campo sem responsabilidade. Tá jogando em casa, tá 2-0 pro Palmeiras, põe o moleque Mas eu acho que esse cuidado... 40 do segundo tempo, a torcida vibra, ele tira aquele gelo, perde aquela pressão da estreia, pronto. Mas eu acho que esse Até cuidado... pra evitar esse zum, zum, zum. Evitar Quando o zum, fica, zum, zum. quando E fica, outra, dá logo pro menino essa sensação. Pra Mas na hora que precisar usar, ele já tá preparado então, pra jogar eu não mesmo. sei. Eu acho que o Abel tá certo nessa questão do Endrick. Acho que tem um furor, uma coisa, sabe? Calma, não queimar etapas. Deixa o menino. Não tá eu precisando. também. Eu também. Vamos imaginar, ganhou o Campeonato Brasileiro antecipadamente. Aí faltam 4 rodadas, Põe o 3 menino pra rodadas. jogar. Aí põe. É isso, beleza, não, sem isso é isso que eu tô querendo compromisso, dizer. entendeu? É isso que eu tô pra querendo dizer. jogar. Põe Lembra o menino- Romarinho que entrou na bomboneira e fez o gol? Exatamente. Eu sempre pensei assim, eu não acho que tem Lembra? que ter medo de queimar ninguém. Isso eu ouvi de algumas pessoas e me convenci dessa tese. Você não queima ninguém dando oportunidade. Dá oportunidade. É jovem, não interessa. O Ângelo, titular do Santos, entrou com 16 anos com o Santos sendo goleado no Maracanã pelo Fluminense. No momento que perceberam, já foi a vaca pro brejo mesmo, deixa o menino entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar, vai estrear, vai acabar esse peso da estreia. Sou a favor disso. É Bota o importante. Endrick para jogar sem responsabilidade. Eu Mas acho bota ele também. para jogar. Eu acho que é importante dar oportunidade. Aqui a gente dá oportunidade para toda a galera, né? Ó, o Silvestre não foi embora ainda não, porque ele não é feito de açúcar, ele não tem medo de chuva, então volta aqui, Silver. A Leila falou também sobre como que tá a dívida do clube. Deus. Tem dívida? Como que é? É um raio agora, hein? Sim, tem dívida, a dívida aumentou, acabou de bater um raio aqui. O som demorou para chegar. O trovão veio de longe. Só para esclarecer, a pergunta sobre o Endrick, eu que fiz. E por que eu fiz a pergunta para presidente do Palmeiras? Porque o técnico do time, quando questionado nas últimas entrevistas, o Abel, disse que é um planejamento do clube o que está sendo feito com o Endrick. Portanto, eu perguntei para a mandatária, para a autoridade máxima, se ela está ansiosa ou não pela estreia do Endrick no time profissional. Sobre a dívida, o Palmeiras tem sim dívida, aliás, uma dívida que cresceu e cresceu do Palmeiras para as duas empresas que patrocinam o Palmeiras. O patrocinador Master, a Leila acumula a função de presidente e de gestora dessas duas empresas. E ela tratou de colocar os pingos nos is, a versão da presidente do Palmeiras sobre essa dívida. Vamos ouvir. A dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa está sendo paga, tá? Pelo futebol, pelas receitas do futebol masculino. Como? Quando o jogador que pertence, que foi adquirido com o apoio da Crefisa, é vendido, esse dinheiro é direcionado para pagar essa dívida. Esses jogadores que saíram, que não foram vendidos, o Palmeiras tem 2 anos para pagar e está pagando. É muito bom, e para ficar claro, que em nenhum momento a Crefisa ofereceu empréstimo para o Palmeiras. Em nenhum momento, tá? Nós fomos procurados pelo presidente da época, não é? Pedindo ajuda para a aquisição de jogadores. Porque fica parecendo que a Crefisa que ofereceu. Não foi. Foi o Palmeiras que pediu. Não é? E sempre foi muito claro que o pagamento seria feito quando o jogador ou fosse vendido ou quando saísse, o Palmeiras teria 2 anos para pagar. É simples, simples. Então, é assim que está sendo feito e é assim que será. Então, imagino que, por exemplo, parte do dinheiro da venda do Verón para o futebol do exterior serviu não só para tentar trazer novos atacantes, o Palmeiras trouxe novos atacantes, como também para amortizar parte dessa dívida que está crescendo, mas segundo a Leila, foi feita na gestão anterior e o Palmeiras está pagando. Muito bem, Alexandre. Deixa eu só falar, Silva. A réplica, ele zoou a tua pergunta, Silvestre. Exatamente. Eu Não, falei, não. a pergunta foi do Silvestre. Por isso que eu ainda falei, eu não ouvi a pergunta, de repente a pergunta foi bem feita e faz todo sentido. Por Não, exemplo, ela eu foi não bem sabia. feita, Não, tá e certo eu isso. não sabia que o Abel tinha dito
que era um planejamento do clube Não, ele disse, inteiro. a gente colocou então aqui tá certo, eu também faria. Se eu soubesse disso, eu também faria a mesma pergunta. Se é do clube, ela tá envolvida. Tá envolvida e depois ele ela dá a fala que entender, não tá. pelo menos, que ela participe. E aí o Silvestre tem que fazer a pergunta mesmo. Mas depois ela falou que não tava. Isso aí, Silver. Agora Aqui, faz a Silver, explicação. é nós no Catar. Beleza. Acho que alguém vai viajar na outra poltrona, não vai dar para viajar Você na escolhe a mesma poltrona fileira. depois dessa. Silver. Agora, Entendeu? Em quartos separados. Não, Duvido. é mesmo quarto, é tudo junto. Ali é tudo junto. Ó, fala, Celcito. Rapidinho, Não, sobre fala, essa Salazar. questão, a gente está até antes da Leila terminar falando aqui. A Leila paga para ela mesma, como eu disse aqui o Celso, né? Ela responde pela Crefisa e pelo Palmeiras. Eu não concordo. Para mim há um claro conflito de interesse. Vou dar um exemplo dentro do que ela falou, tá? Jogador que é comprado pela Crefisa, o dinheiro volta para a Crefisa. Quem compra? Ela, que é presidente do clube. Ou seja, ela pode, então, dar prioridade para os jogadores que serão comprados pela Crefisa. Porque quem decide é ela. Outro ponto, tem 2 anos para pagar, né? O Palmeiras tem 2 anos para pagar. Mas isso é um acordo anterior à gestão Tudo dela. bem, mas tem 2 anos. Hoje ela é presidente. Tem 2 anos para pagar. Tudo bem, quem decide se vai vender ou não? Ela. Então, se ela quiser falar, não vou vender. Não vou Gente, vender. mas aí ela depois foi o Palmeiras eleita, tem que me pagar. Ou então, se ela quiser falar, conflito? olha, Há segura conflito. o Verón, segura porque ele é importante. Ela fala assim, Não. não, eu preciso dessa grana para vou pagar vender. porque fui eu que investi. Então, assim, para mim é um claro conflito de interesse. total. Por mais que haja boa vontade da Leila, e eu quero acreditar nisso, para mim há um conflito de interesse e eu não concordo com isso. É bom a gente lembrar também os moldes do acordo, porque quando surgiu o patrocinador e aquela coisa, a empresa está comprando jogador aqui, acolá, teve uma discussão, se não me falo, acho que na Receita, que não poderia ser assim. Então, na verdade, é como se a empresa patrocinadora, ela oferece o dinheiro para o clube comprar o atleta, então ela não tem o atleta. Então a Leila passa o dinheiro para ela mesma. aí Não, ela isso comprou. antes dela ser eleita, ela não alguns era jogadores. Depois teve Não, até isso pode problema ocorrer. com a Receita e teve que haver uma mudança. Que aí virou um empréstimo. Exatamente, Então todos porque os nem jogadores podia foram fazer. adquiridos com o apoio da empresa, o Palmeiras ele tem que devolver depois como se fosse um empréstimo. Então isso faz parte de Entendi uma... nada, Celso. Mas imagina, que- Michele, você responsável pelo Gazeta Esportiva, responsável por tudo. E vem uma empresa aqui patrocinar o Gazeta A minha Esportiva, empresa. presidida por você. Olha, maravilha. E é você quem Eu decide. que dou o dinheiro para você viajar. Exato, e é você quem decide se outras empresas vão anunciar aqui também ou não vão, É ou o se você sonho vai da vender minha por um vida. preço. Então, assim, não dá. Para mim é um conflito de interesse. Não dá. Por presidente do Deixa clube, eu falar, seu presidente. eu acho que pode ter um conflito de interesse, mas se, no caso, a gente acreditando que a Leila quer o bem do Palmeiras, É isso, igual isso. quando o Paulo Então, Nobre estava à frente Não, do e outra coisa, ela foi vai eleita. fazer o melhor para. E aí, quando ela o foi eleita, Palmeiras. todo mundo sabia, ela Não, não o adquiriu Paulo uma Nobre Nobre empresa é depois. diferente. depois. Paulo Nobre pôs dinheiro do bolso Ah, depois dele. tem mais Mas essa, também ele o recebeu. diretor brigou comigo. Também, Hoje sem tem dúvida. jogo Também na recebeu. Vila Belmiro, às 9 da Também noite. recebeu. O Santos recebe o Atlético Paranaense pela 28ª rodada do Brasileirão. Ainda sem técnico, o Peixe segue sob o comando interino do Orlando Ribeiro. O grande desfalque da equipe alvinegra é o meio-atacante Soteldo, que está na seleção da Venezuela. A expectativa é de que o Luan seja titular pela primeira vez no time. Peraí, ele ainda não jogou? Ah, não, a torcida pediu, mas ele não jogou. Ou ele Não, o jogou? Luan aquela- entrou já. Ele já jogou. Ele Já não foi titular, é que ele Isso. entrou depois, quando a torcida pediu. Aí o Lisca até saiu, não foi naquele jogo que o Lisca saiu? Isso. O Lisca colocou o Luan. O Santos ocupa a 12ª posição com 34 pontos e não vence há 4 jogos. Já o Furacão, finalista da Libertadores, é o 6º com 44. Olha, você sabe que você estava falando do Luan, eu acabei rindo aqui, e não quero soar desrespeitoso, é que... Mas suou, Celso. Não soa. É que eu recebi um meme hoje. Ah. Então era um cidadão que era jogado para um lado e aí as pessoas devolviam para lá e depois era para outro lado devolviam. Era o Luan? Aí falaram assim, era o Santos tentando devolver o Luan para o Corinthians não querendo receber. Ou seja, eu Mas falo tá isso... assim a situação não, dele lá? claro que não. Mas o que mostra é que o Luan, havia uma expectativa muito grande do que ele poderia fazer. Não, mas vai Melhor jogador da América, jogador de seleção olímpica e tudo mais. No Corinthians não conseguiu acontecer, no Grêmio ele já não estava acontecendo.
E aí depois, É no agora, Santos, é ele hora. também não acontece. Calma, quer dizer, Celso, então... mas ele chegou faz 2 meses lá. Ah, não, Michele, pelo amor de Deus. Ué, Não, o ele Lisca é um, pôs ele ele é pra um jogador jogar. em atividade, ele não tá vindo de férias. Ah, entendi. Tipo, ele não tem que entrar no ritmo. Ele não tá Não, jogando tem que porque chegar ele e jogar. continuou mal no Santos. O Santos sabia onde estava se E a Claro. informação que eu tenho é que lá ele continua com a mesma vida extra-campo, A mesma vibe. igual estava aqui em São Paulo. A mesma vibe. Pau que nasce torto, toma retorto. Não é? Chegou a hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o nosso momento velocidade. Ele vai me atropelar. Pode rodar a vinheta. Boa noite, Rodrigo França. Rodrigo França que só marca almoço com o Celso Cardoso. Não, porque comigo, poxa, eu podia ir junto nesse almoço. Eu fui chamado. Né? Não. Você não foi? Você foi? Eu fui. Não, Você não foi? rolou Eu fiquei ainda. Estamos realmente falando de que fora. vamos Eu fiquei de almoçar. fora, Fini. Você também, Fini. Nós ficamos de fora aqui, é só o Celso Depois que você Salazar. falou lá que não sabia trocar o câmbio e tal, ele falou... Como eu não sei trocar o Você câmbio? falou lá que automático não sabia mexer. O carro agora é automático, eu preferia manual. E outra coisa, fala que ele acelera, eu ouvi um ronco dele na rua. Do meu carro ou do Não, carro dele. do Rodrigo? O seu nem ronco faz. O seu carro engasgou, Celso? Não, o dele fez um baita ronco. Seguinte, Rodrigo França tá aqui. Rô, seja bem-vindo com o nosso Momento Velocidade. O Max Verstappen já pode ser campeão da Fórmula 1 nesse domingo, é isso? Pois é, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, todo mundo que está assistindo. Primeiro, só para falar que eu encontrei o Celso na Paulista, o Fini eu encontrei na Paulista também, então você tem que frequentar mais a Paulista, que daí eu eu não encontro vou, o eu tenho pessoal. medo de ser assaltada. Tranquilo. Mas, como você falou, realmente o Max Verstappen tem chance de ser campeão nesse domingo e o domínio do piloto da Red Bull é tanto que ele já pode assegurar o título com 5 provas de antecipação. Mas convenhamos, é um cenário muito improvável, porque ele tem que ganhar a corrida e 2 outros pilotos, o Charles Leclerc da Ferrari e o Sérgio Pérez da própria Red Bull, os dois têm que ficar fora dos primeiros. Mas olha, se não for em Singapura, o título deve vir no Japão já no outro domingo. E para o Brasil, a boa notícia é que teremos mais um jovem talento acelerando na preliminar da Fórmula 1 em 2023. É mesmo? Pois é, o paulista Gabriel Bortoleto já deu entrevista aqui com a gente, lá no comecinho do programa, e agora ele assinou o contrato com a equipe Trident para correr na Fórmula 3 e falou com exclusividade com a TV Gazeta. Fala pessoal da TV Gazeta, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Bom, passando aqui só para dar um recadinho para vocês, para falar que eu irei competir na Fórmula 3 FIA pela equipe Trident. Bom, eu estou muito feliz de poder anunciar isso. Ano que vem vai ser um ano muito especial para mim, correr nessa categoria, uma das mais competitivas do mundo. Conto com o apoio de todos vocês para o ano que vem, tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já e vamos com tudo. Boa, Gabriel. Boa sorte, querido. Tem só 17 anos, já corri de kart com ele lá na Pro 500, na Granja Viana, foi meu companheiro de equipe, a gente até brinca isso nas redes sociais. Ô, Rodrigo, mas esses meninos, eles fazem escola e, além de Isso. tudo, conciliam Tem que com essa estudar vida? e ainda ele, por exemplo, mora na Itália para correr na Fórmula 3, vai correr todas as preliminares da Fórmula 1, então é puxado mesmo, então por isso que eles sonham esse sonho do automobilismo é tão importante. E falando em jovens talentos, também vamos abrir espaço aqui para falar do líder do campeonato da Copa Shell HB20, o Leonardo Reis. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Gabriel, ele tem 18 anos, só que o sonho dele é correr na Stock Car. E no último fim de semana, em Santa Cruz do Sul, ele conseguiu um segundo lugar que o manteve na liderança do campeonato. E o curioso é que ele disputa o título com o irmão mais velho, o Rafael Reis, e o coach dele, o Alberto Catucci. São 40 carros, esses carros que vocês estão vendo aí da HB20, foi muito legal e ele também mandou um recado aqui exclusivo pra gente na TV Gazeta sobre a corrida de Santa Cruz, essas imagens que vocês estão vendo aí. Fala aí pessoal da TV Gazeta, aqui é o Léo Reis e no último final de semana tivemos mais uma rodada da Copa HB20. Dessa vez no autódromo novo para mim, foi em Santa Cruz, uma pista que eu nunca tinha andado, mas mesmo assim a gente conseguiu uma segunda colocação e um top 10 na segunda corrida. É o que me deixa na liderança do campeonato, o campeonato está super acirrado, para quem está acompanhando mais de perto sabe, então por isso eu estou trabalhando muito para ganhar esse título no final do ano. Só tenho a agradecer meus patrocinadores, D4U, e fiquem aí com a matéria. Valeu! Legal, e o Léo também é outro que já correu de kart comigo, foi muito... Esses moleques todos, eles... Eu sempre corro, mas eu sempre perco, mas pelo menos eu aprendo um pouquinho com eles, né, chefe? E por falar nisso, nesse domingo tem brasileiro de kart Renton lá na Granja Viana, mais de 500 pilotos vão disputar o Campeonato Nacional de Automobilismo mais barato do país. Dá para você competir com menos de R$100 por mês. Nossa. E eu conversei com o organizador do evento, o Guilherme Putinok, da Amica. Mais de 500 pilotos já chegando em São Paulo.
hoje é terça-feira, né? Então amanhã a gente já começa na parte da noite com o Endurance Brasil, que é um evento de abertura do brasileiro. Quinta-feira, os treinos livres a partir das 10 horas da manhã até as 10 da noite. E aí sexta-feira começa o evento pauleira até domingo. E parece que pela previsão do tempo aí vem chuva, hein? Então, garantia de emoção na pista. Para quem não sabe, no rental a gente anda com pneu slick mesmo na chuva. Então, garantia de emoção. Não percam esse grande evento que vai ser o brasileiro. É isso, slick na chuva. Não tem pneu de chuva em kart indoor, né, de aluguel que a gente fala. Então é emoção na certa. Emoção garantida. Garantida. E a cobertura completa você vê aqui na Gazeta, que nesse domingo também traz dicas especiais do nosso parceiro, o Feirão e Carros, que tem as melhores oportunidades para quem quer trocar de carro. Então eu vou dar as dicas nesse domingo e vamos falar de kart também no Momento Velocidade, 11h55, dentro do Gazeta Motors. 11h55 no domingo aqui na TV Gazeta, certo, Rô? Isso, e aí já fica pro Mesa Redonda na Gazeta. Isso aí, às 9 da noite tem o Mesa Redonda. Perfeito, então. Obrigada, viu, Rodrigo? Beijo pra você, bom final de semana e até terça-feira que vem com mais motor aqui no programa. Valeu, até a próxima. Valeu. Gente, câmera 1. Chegou a hora do São Paulo no Gazeta Esportiva. O Thiago Salazar marcou presença num evento com vários ex-atletas do Tricolor e falou com eles sobre a decisão da Sul-Americana. Vamos ver como foi? O torcedor do São Paulo tá naquele clima de chega o Natal, mas não chega a final da Copa Sul-Americana. Para salvar o ano do São Paulo, vamos ser sinceros, né? Dia 12 agora é ser campeão em cima do Independente Del Valle, porque o torcedor compareceu, acho que é um presente por torcedor. Realmente a massa tricolor abraçou o time e dia 1º de outubro deve invadir a cidade argentina de Córdoba para lotar o estádio Mário Alberto Kempes. Mesmo assim, ídolos do São Paulo alertam contra o clima de já ganhou diante dos equatorianos do Independiente Del Valle. Pega um adversário forte, o Independiente Del Valle é um time que tem uma molecada muito rápida, tem o Sornosa ali como grande maestro, né, como principal nome da equipe, mas o São Paulo tem condições, não é só pelo peso da camisa, é pelo potencial do time mesmo. Conseguindo o título da Copa Sul-Americana é uma temporada que vai valer bom para o torcedor, para o São Paulo, se fortificar, se preparar. Eu acho que um título é sempre importante para dar confiança para a próxima temporada. E se o São Paulo é o clube da fé, a galera tá apostando mesmo no Rogério Ceni. Tá tirando água de pedra, né? O Rogério Ceni tá fazendo um trabalho muito bom a partir do momento que ele passou a ser sincero nas coletivas, transparente, expor realmente os problemas que aos olhos dele ele via ali dentro do São Paulo. Todo mundo sabe da história do Rogério como jogador e dentro do São Paulo o respeito que ele tem pelos atletas faz com que, né, ele conseguiu levar esse time à final da Sul-Americana. Agora a gente está na torcida para que o São Paulo possa conseguir esse título importante, porque desde 2012 que a gente não consegue um título internacional de expressão. Com o Ceni cheio de moral e o São Paulo na esperança de mais um título, Denilson quer ver mais gente chamando a responsabilidade e soltou o verbo. Outro dia eu vi o gerente de futebol falando sobre uma renovação de contrato do Igor Gomes, do menino Igor Gomes, 24 anos, já não é mais menino. O jogador de futebol amadurece muito cedo, eu com 19 anos já tinha uma responsabilidade muito grande, então eu não consigo enxergar esses jovens jogadores do São Paulo como o menino, né? Como ele citou numa das entrevistas que ele deu em relação ao Igor Gomes. Tem que bater no peito, saber que está jogando no São Paulo. Entre otimismo, preocupação e ansiedade, o clima de véspera de decisão é bom demais, né? E o São Paulino, esse já entrou em contagem regressiva. Quer falar, Salazar? Contagem regressiva e eu acho que o São Paulo chega bem, favoritaço ao título da Copa Sul-Americana, é melhor que o Del Valle que perdeu o seu principal jogador, principal artilheiro por lesão, então um desfalque de peso para essa... Não, mas ele tá fora já mesmo? Tá fora. Tá fora? Tá fora da final, pelo menos são as informações que vêm de lá do Equador. Agora, eu tô com o Denilson nessa sonora que ele deu pra gente, que ele citou o Igor Gomes, 24 anos... Vamos ter paciência com o menino
pô, 24 anos no futebol, o cara já é profissional, num time profissional há pelo menos 5 anos, né? Não dá mais para chamar de menino. Também acho que é questão de contornar, tá ao lado dele, ao lado do Igor Gomes e tudo mais, tentar resgatar o jogador. A gente tem inúmeros casos aí, o Flávio Prado sempre lembra aqui os casos do São Paulo que saem do São Paulo e vingam, né? Então não adianta querer crucificar o cara, mas também ficar protegendo com esse papo de menino eu acho que não ajuda em nada. Mas aí eu acho que não é uma questão de proteger, Salazar. Acho que a intenção é essa. Mas no sentido de saber que existe potencial, que pode render mais, talvez uma mudança de ares. A gente já viu, você vê, o Casemiro saiu de São Paulo escorraçado, o Danilo saiu escorraçado. Aliás, quando acontece isso, você sabe que vai dar certo lá fora, né? Rodrigo Caio saiu escorraçado, quer dizer, um monte de jogador, Danilo saiu escorraçado, quer dizer, e depois se firmaram em outros clubes, construíram histórias vencedoras. Seleção, né? E nesse momento eu acho que seria o melhor para todo mundo. Pode ser, talvez seja isso mesmo. Para o Igor Gomes. Até o Daniel Alves saiu de repente cria-se uma expectativa muito grande. Eu já não gosto desses rótulos. Novo Kaká. Ele surgiu assim. E uma coisa que eu não achei bacana... E aí a coisa não corresponde. E ele alimentou isso. Eu acho que foi um problema até ali, uma falta de alguém perto dele. Assim. Ele alimentava isso, falava até do cabelo parecido e tudo mais. Mas às vezes é um ídolo, né? Mas é o que o Celso está dizendo. Você traz junto a responsabilidade. Claro. Bom... Junto com grandes responsabilidades. Mas nós também temos essa responsabilidade. Temos. A gente está enchendo a bola do Hendrick aqui. Pois é. 3 jogos em profissionais. Não por bem, não é tudo isso, nos enganamos, blá, blá, blá. Vocês já compararam um domingo no Mesa Redonda que ele não é igual ao Neymar, que ele é bem diferente, que é outra... É outro estilo, né? Outro estilo. Mas não significa que ele não possa ser melhor do mundo no futuro. Camisa 9, Neymar nunca foi. Deixa eu falar, deixa eu mandar um beijo especial para uma pessoa que entende muito de velocidade também, que gosta muito de Fórmula 1, que dirige, que joga videogame, meu maridão. Beijo, Bru, te amo. 40 anos de idade, parabéns para você, parabéns para o Thiago, que é o seu irmãozão. Felicidades, Deus te abençoe hoje e sempre, viu? A gente tá junto aí, tudo parabéns, junto e misturado. Tem pizza hoje? Hoje tem a minha sogra vai lá em casa fazer uma comida gostosa. Porque a comida da minha sogra é maravilhosa. Tinha que fazer. Eu? Lógico. Bruno, conta pra ele, né? Depois dessa eu tirei os óculos, caiu o ponto. Nossa senhora, o Bruno não, Salazar, segue. Deixa eu contar uma coisa, meu marido... Não, melhor. Meu marido tá magrinho, tá elegante. Por quê? Porque tem uma mulher que não cozinha. Tadinho, né? Ele falou, não, Michele, não precisa Depois, fazer. quando ela pediu o robô, Bruno, você lembra disso? Ele me deu o robô e a gente ama aquele robô, né, amor? Beijo, te amo, amor. Seguimos com o Tricolor por aqui, agora ao vivo no CCT da Barra Funda com Raio Silver. Vamos lá, Silver, conta pra gente o que o Rogério Ceni falou sobre a final da Sul-Americana. Uma chuva lá. Antes, Michele, não deu pra atravessar a fronteira hoje, né? Normalmente, quando a gente fala do São Paulo, a câmera é virada ali pro muro, só que alagou a saída do Palmeiras, aqui na Marquês de São Vicente. Então a gente só deu uma invertida no ângulo. E muito obrigado, Rafa e Irineu, pelo guarda-chuva gigante que me protege e um outro que protege o nosso sagrado equipamento de transmissão, câmera, luz, cabos, fios e inclusive esse equipamento aí que gera a imagem ao vivo via internet para todo mundo através do Gazeta Esportiva. São Paulo que vive uma semana muito importante, vem de 2 vitórias seguidas. Raridade nos últimos tempos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, respirando no Brasileirão. Teve treino hoje, reapresentação. Amanhã uma nova atividade, uma atividade mais importante ainda do que a de hoje. Pela manhã no CCT da Barra Funda. São Paulo se manda para a Argentina no início da tarde. E aí os treinos acontecem lá em Córdoba para o jogo, não do século, aí é exagerar na dose do xarope. Mas um jogo que está sendo tratado com muita importância, não só pelo Rogério Ceni, como pelo presidente do São Paulo, pelo torcedor do São Paulo. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, depois da última vitória do São Paulo sobre o Avaí no Morumbi, na despedida do time em relação à torcida e tudo mais. O Rogério deu a devida importância que esse jogo merece para o São Paulo de momento. Porque o patamar do São Paulo, historicamente falando, é outro. Mas para esse momento, esse jogo é muito forte. Vamos ouvir o que disse Rogério Ceni. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década.
é um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor São Paulino. Mas vai ser um jogo difícil, como você me perguntou, é uma equipe que trabalha muito bem a bola, que já está acostumada a chegar em final de Libertadores, em ganhar título sul-americano, apesar de não ter a torcida, não ter a estrutura que o São Paulo tem, mas é uma ótima equipe. Eu também assisti vários jogos, os últimos jogos deles, é uma belíssima equipe. 5 dias, um dia de descanso amanhã e 4 dias para se preparar para o jogo mais importante de uma década desse clube. Estou mentindo, presidente? Aí a gente emendou um trechinho final do Rogério Ceni falando do mesmo assunto, mas em vez de ser na coletiva, pós-vitória contra o Avaí, foi no pós-vitória contra o Avaí, no vestiário pro jogadores do São Paulo. São Paulo que deve ter, pelo andar da carruagem, a mesma escalação que começou o jogo contra o Avaí, com uma mudança na lateral direita, porque contra o Avaí jogou o Rafinha e deve retornar o Igor Vinícius para a decisão contra o Del Valle. Michele, já já eu venho com informações do Palmeiras, tá bom? Tá bom, Silver, obrigada. Fala, a gente falava aqui, a gente fica resenhando aqui, né? Nossa, uma confusão. Tá rolando. E o que o Rogério falou faz todo sentido, porque o São Paulo ganhou a Sul-Americana de 2012, naquele jogo que nem terminou, foi meio tempo só, porque o pau quebrou no intervalo. E desde então, o São Paulo disputou a final de Campeonato Paulista, perdeu para o Corinthians em 2019, perdeu para o Corinthians em 19. Ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras, perdeu agora para o Palmeiras esse ano e só. Chegou, no mais que ele chegou, foi uma semifinal de Libertadores em 2016. O técnico era o Balsa e o Atlético Nacional com o Borja surgindo, sabe? Aí depois foi pro Palmeiras, não foi? Destruiu o São Paulo, enfim. Então, realmente é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo. A gente tem duas óticas aí, né? Como o São Paulo, se você pegar finais, né? Essa, de fato, é a final mais importante dos últimos 10 anos, como disse o Rogério. Acho que ele está dando devido tamanho para esse jogo. Eu tenho a impressão que o Rogério está batendo muito nessa tecla para convencer, é um recado indireto para o grupo. Sim. E ali a gente viu ele falando isso no vestiário, e reforçando. E a gente viu o Denilson, naquela matéria falando sobre o Rogério Ceni e o São Paulo, e o Denilson ainda falou, o Rogério está tentando conscientizar este grupo do tamanho do São Paulo. E aí, palavras do Denilson, tenho informação que está difícil, mas ele está tentando. Denilson falou isso e agora a gente vê o Rogério insistindo. Ou seja, eu tenho a impressão que o Rogério está ali, querendo pôr na cabeça dos caras. O jogo é importante, presta atenção, precisa ser campeão. Não, mas é que o São Paulo perdeu muito do protagonismo dos últimos 10 anos. Isso que eu ia falar agora, o lado ruim. E se você observar, muito rapidamente, o discurso do Salário, quando ele diz, São Paulo é favoritaço. Se você considerar a história, se você considerar performance, o Del Valle tem chegado muito mais do que o São Paulo. Mas eu vi os jogos do Tem Del sido Valle. muito mais protagonista no cenário sul-americano do que o São Paulo. Mas os jogos que eu vi do Del Valle esse ano não gostei. Eu, particularmente, não gostei. Por isso que eu vejo São Paulo favorito. Agora, uma pena, né? Essa final de Copa Sul-Americana, sem querer tirar o mérito da Copa Sul-Americana, ser o jogo mais importante da década do São Paulo, um clube do tamanho de São Paulo, é muito pouco, né? Mas calma, né? A vida tem altos e baixos. Isso, você também quer o quê? Agora o São Paulo vai ser campeão e a gente vai estar lá, mostrando tudo pra vocês, direto de Córdoba, na Argentina. Tá na hora do Corinthians no Gazeta Esportiva. O Osmar Garrafa tá no Parque São Jorge pra falar do Renato Augusto. Boa noite, Garrafa. Deu sorte. Tá no coberto, né, Garrafa? O que você tem de novidade sobre o camisa 8 do Timão? A novidade, Michele, é que eu tô no coberto. Eu tô no cantinho do Salazar aqui, ó. Tá chovendo pra dedéu ali. Que é uma beleza o Corinthians, fazer o Corinthians aqui. O Salazar dando uma mordomia danada. Né? A porta do CT, você viu como é que tá o Silvestre aqui? E fica à vontade aqui, tem um pipoqueiro ali se precisar, que é uma beleza, é uma tranquilidade. Bom, isto colocado, né, para sua tristeza, porque hoje nossa equipe não está tomando chuva, o negócio é o seguinte, antes até de falarmos aí do Renato Augusto, deixa eu dar uma rápida passada aqui no Corinthians, que amanhã volta a campo, depois de um longo período, o Vitor Pereira, que gosta de tempo para treinar, ele teve tempo suficiente, e amanhã o Corinthians pega a baba do bode amanhã, né? Pega o Atlético Goianiense na Arena Itaquera, às 7h, o Corinthians vai fazer 2 jogos em casa, depois pega o Cuiabá também, o objetivo é somar os 6 pontos, e o Corinthians
voltar para o G4 o mais rápido possível. O Corinthians que tem 4 jogos ainda antes da primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Serão 3 partidas na Arena em Itaquera e uma fora. 2 já, como falamos, essa semana, né? O Atlético Goianiense amanhã, no final de semana pega o Cuiabá, depois vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, também dá para somar alguns pontos ali, se não os 3 pontos, pelo menos fazer um pontinho, um empate com o Juventude, e depois volta para a Arena em Itaquera jogar com o Atlético Paranaense, e aí Flamengo pela frente. E o Vitor Pereira vai se utilizando desses jogos para preservar jogadores e ajustar o time para a partida importantíssima na decisão da Copa do Brasil. Para o compromisso de amanhã, o Balbuena com a seleção paraguaia fica de fora, o Raul Gustavo está suspenso e por isso o Corinthians terá uma zaga inédita. Pela primeira vez, o Gil vai formar zaga junto com o Bruno Mendes. Um provável Corinthians para amanhã de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, ou seja, a defesa vai com força máxima, com aquilo que o técnico tem de melhor no momento. No meio-campo, o time titular, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Na frente, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é um provável Corinthians. Se realmente confirmar essa escalação, o Vitor Pereira, para o jogo de amanhã, vai com a sua força máxima. Sobre o Renato Augusto, que é um jogador que tem chamado a atenção da torcida, que ele possa, sim, ser preservado quando necessário para estar em campo a 100% contra o Flamengo, ele esteve ontem lá no Bem Amigos, do canal Sport TV. E, entre várias coisas, ele falou a respeito desse confronto, Corinthians e Flamengo. Na tela, diretor, abre aspas aí para o Renato Augusto. Ele fala que o Corinthians vai enfrentar uma das melhores equipes da América, mas não dá para usar aqueles 2 jogos da Copa Libertadores da América como padrão. Estávamos encaixando a equipe naquele momento. Agora o Corinthians está numa subida. Vamos dar maior trabalho ao Flamengo do que naqueles 2 confrontos. O Renato prometendo então o Corinthians mais forte. E entre tantas coisas que disse o Renato, ele até perguntado sobre seleção brasileira, ele falou: claro que se vem um título da Copa do Brasil, isso dá um requinte a mais, aí, uma possibilidade a mais do Tite olhar com carinho para ele ir à Copa do Mundo, mas ele está muito com os pés no chão, Michele. Muito bom, Osmar Garrafa, muito bom. Fala, Celso. Estou me lembrando agora de mais uma conversa com o Salário. Tem resenhado muito aqui e nos corredores também. E a gente falava do Corinthians. O Corinthians me parece estar num momento em que o Vitor Pereira vai dirigir. Sabe aquele carro, tipo que o Rodrigo pega para fazer o teste? Você dirige ali na ponta dos dedos para não arranhar, para não acontecer nada. É o Corinthians. O Corinthians não pode perder nenhuma peça para esse jogo com o Flamengo. É só ele não arrebentar os caras no treino. Nenhuma. Não é assim. Ele fez isso. Não, mas ele já se redimiu, já. Mas gastou os caras perderam no jogo. Não, mas enfim, se o Corinthians jogar inteiro, acho que dá para brigar. Eu acho que dá para brigar, eu concordo com o Renato Augusto sobre essa ideia de que o Corinthians... Não foi só o Renato Augusto, o Vitor Pereira também já falou sobre isso. O Corinthians claramente chega mais preparado para esse jogo do que estava nos confrontos da Libertadores. Mas eu continuo achando o Flamengo favorito. O Flamengo continua sendo favorito. Agora, sobre Copa do Mundo, infelizmente o Renato Augusto para mim não tem nenhuma chance, também porque a condição física dele não permitiu uma sequência que lhe colocasse em concorrência, porque se tivesse condição física para isso e sequência, o Renato Augusto seria titular, na minha opinião, ali do lado do Casemiro. Sem dúvida alguma. Último contato com o Silvestre na academia. O que mais você separou da Leila Pereira pra gente, Silvestre? Mais 2 trechinhos aí, Michele, falando de cambismo. Cambista tem em todo lugar do mundo, não é diferente aqui no Brasil, muito pelo contrário, tem até na Broadway. Tem em Nova York, tem tudo quanto é canto, né? Copa do Mundo. Mas a Leila promete tomar providências, porque muito torcedor do sócio avante que paga caro, chega a pagar 700 conto por mês, não está conseguindo comprar ingresso para grandes jogos. E o câmbio rola solto em volta do Allianz Parque. Eu testemunhei já, cambista vendendo ingresso. Cambista provavelmente recebe o ingresso de torcedor, que está cadastrado, né? E aí vende para terceiros. E recebe o pagamento só quando o torcedor entra no estádio, vê que o ingresso é válido e aí realiza o Pix. Eu já falei disso aqui no Gazeta Esportiva, né? Vamos ouvir quais as providências que a Leila está tomando já a esse respeito. A minha grande preocupação é com o nosso torcedor, o nosso sócio avante, tá? A receita do nosso programa é extremamente importante para o Palmeiras. Essa receita vai diretamente para o futebol.
Eu não posso deixar que o meu programa, sócio-torcedor, fique desacreditado, tá? Então, o que acontece? Nós pedimos a instauração de inquérito em decorrência de várias reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir os ingressos, e eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema a partir do ano que vem. Nós estamos estudando a possibilidade de colocar biometria ou reconhecimento facial, tá? Acho que só assim você consegue coibir de vez essa prática criminosa, não é? Que tanto prejudica o Palmeiras e o nosso torcedor. Mas o que eu peço encarecidamente ao nosso torcedor, enquanto eu não resolvo a implementação dessa biometria ou reconhecimento facial, não comprem ingressos de cambistas, por favor, entendeu? Sabe? Se vocês não comprarem, entendeu? O cambista não vai vender, entende? Porque por mais que a gente tente coibir, sempre eles estão pensando em como burlar as regras. Então, torcedor palmeirense, não compre ingressos de cambistas. E as medidas da Leila Pereira vão além dessa questão de cambismo. Vai acabar atrapalhando, entre aspas, muita gente de dentro do Palmeiras que se beneficia. Vamos ouvi-la. Desde sempre, tá? Os conselheiros do Palmeiras têm direito, não é gratuitamente, tá? Não é comprado, tá? Tem direito de receber um ingresso gratuito por ser conselheiro. O diretor também tem direito a um ingresso gratuito. Lembrando que nós temos 280 conselheiros e centenas de diretores. E também o conselheiro tem direito a pagar um segundo ingresso 50%. E também, se ele for um sócio-torcedor pagando R$15, ele tem direito a comprar mais 2 ingressos pelo preço cheio. Tá? O que acontece, gente? Se você for somar tudo isso, dá quase 1.000 ingressos. Eu estou aqui para fazer o Palmeiras cada vez maior. Eu estou aqui para fazer o Palmeiras campeão. Eu estou aqui para respeitar o meu torcedor. Eu estou aqui para respeitar aqueles que confiam no meu trabalho e que me elegeram presidente do maior campeão do Brasil, dos maiores clubes do mundo. E é administrando assim que o Palmeiras vai conseguir crescer cada vez mais, não como vários clubes brasileiros que, infelizmente, estão numa situação deplorável. Por quê? Porque não colocaram ainda na cabeça que esses dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro. Chega, chega. Eu não tenho medo de perder apoio político. Eu não tenho medo de não ser reeleita, que eu gostaria de mais um mandato, tá? Mas se eu não for reeleita, também não tem problema. Tá aí, já dizendo que vai concorrer à reeleição e mandando na lata, né? Vai acabar a farra no Palmeiras, promessa da Leila Pereira. Agora, o torcedor comum reclama, e o organizado também, do alto valor dos ingressos. De uma forma ou de outra, nem tudo são flores no Palmeiras. Meus queridos amigos, Verdão que joga amanhã contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Treino de hoje já aconteceu, delegação já foi para BH. Beijo, tchau. Hoje eu falto na aula, viu, Michele? Hoje eu vou dar cano. Vai dar cano, Silver? Então toma um chazinho quente também, que é bom. Vou. Ai, Silver, vai nada, vai pra escola. Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto desse jeito da Leila Pereira. Ela é direta, eu confio no que ela fala. A ideia de acabar com os cambistas é ótima. Quando ela fala, me passa muita credibilidade. Mas tem que colocar em prática, né, Celso? Acabou o tempo, gente. Não dá mais. Ai, turma, fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijinho, Celso. Beijinho, Salazar. Tchau. Até amanhã. Tchau. Valeu. Parabéns, tchau. Até amor. amanhã. Até já.